Então, vou começar. Pessoal, boa noite, obrigado. Todo mundo que está nos assistindo. Obrigado por apoiarem o Águas de Aruanda com as iniciativas incríveis deles. Eu sou R. Lodacos. R. Lodacos é um pseudônimo que eu uso de pesquisador. É uma mistura das letras do meu primeiro nome e dos meus sobrenomes, que eu tenho um monte de sobrenomes. E ficou R. Lodacos, né? Eu sou produtor do Paranormal Experience, do programa também, só que aí eu uso o meu nome de batismo. Pessoal, quando a gente fala de matemática do cosmos, esse conteúdo, eu coloquei um pouquinho de cada, extraí um pouquinho de cada dos meus 4 livros que eu já publiquei para essa apresentação, adicionei uns vídeos, espero que vocês gostem, tá? Hoje eu estou trazendo um material inédito de cosmologia hindu, inédito assim dentro das minhas apresentações, né? Esses são os meus livros, Aliens Entre Nós, o Grace, os Sirianos e o Avistamentos e Abduções, que já estão lançados. Eu estou preparando outros 2 livros ainda para esse ano. Um chamado Híbridos e um livro que é sobre criptozoologia. Então, seguindo aqui, vocês podem me encontrar também na Rádio Paranormal.plus, que nós temos o prazer também de ter, que a Rádio Paranormal.plus é a rádio oficial do programa Paranormal Experience. A gente já está no ar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os melhores comunicadores na espiritualidade, músicas exclusivas, músicas de rezo. O Águas de Aruanda tem um programa fantástico toda terça-feira, toda terça e toda quinta, né? 7 horas da manhã. Eu tenho 2 programas lá, um que chama Frequências, às terças-feiras, às 17 horas, e um que chama Alien Sounds, às quartas-feiras, às 9h30, com um repeteco durante a programação. Onde a gente vai começar a nossa história de matemática do cosmos? É uma provocação para vocês entenderem o nosso tamanho, né? O que é a nossa existência, né? O que é o nosso tamanho enquanto ser físico e o que é o nosso tamanho enquanto existência e importância no universo. Nós somos Homo sapiens, né? Homo sapiens é um animal totalmente improvável de ter sido bem sucedido. Isso é uma ilustração feita em inteligência artificial que mostra aí o meu tataravô, alguma coisa assim. Provavelmente algum canto na Europa, cheio de animais perigosos. Vamos falar há 50 mil anos atrás, 100 mil anos atrás, né? Como é que um animal desse, né, que ele não tem couro, ele não tem carapaça, ele não tem garras, ele não tem dente, ele não é nem peçonhento, né, ele não injeta veneno e nem é venenoso, ele não tem, a carne dele não é venenosa, ele não ouve bem perto dos outros animais, ele não enxerga bem perto dos outros animais, né? Ele não nada bem e ele não corre bem. Como é que um animal desse, né, um Homo sapiens, um ser desse, criado, veio a dominar tecnologicamente o planeta Terra, né? Tecnologicamente, culturalmente, intelectualmente, porque se você for imaginar o domínio em termos de números, é claro que há muito mais baratas do que seres humanos na Terra, né? Muito mais formigas, né? Muito mais, sei lá, colibris. Colibri talvez não, mas muitos animais, principalmente insetos, né, que em maior número que a Terra, porém eles não comandam o planeta, né? E o ser humano, no grau de tecnologia que ele está hoje, ele consegue alterar o meio ambiente, consegue desviar rio, ele domina, é o senhor do planeta, né? E o senhor do planeta, desculpem, deu meu golinho de água aqui. E o senhor do planeta vindo simplesmente de um macaco que não tinha rabo, né? A nossa grande mãe africana, 200 mil anos atrás, todos nós viemos de lá, somos filhos dessa única mãe africana, todos. A rainha da Inglaterra era, Mao Tse Tung era, eu sou, vocês que estão nos ouvindo são, né? E nós, na ufologia, é um misto, que eu vou falar agora, um misto de ufologia espiritual com ufologia casuística, porque não é comprovado cientificamente isso, mas o que é comprovado é que houve um salto evolutivo na espécie Homo, na África, 200 mil anos atrás, para criar a espécie Homo sapiens, que é a espécie que nós somos, que saiu da África e dominou o mundo, né? Inclusive, quando foi para a Europa, dominou a outra espécie Homo que tinha na Europa, que era o Homem de Neandertal, né? Homo neanderthalensis. Por ser muito mais evoluída tecnologicamente, o Homo sapiens ele dominou o mundo inteiro, né? Nós somos hoje uma espécie só no planeta.
E nos estudos de ufologia, em hipnoses, né? E eu compilando esses estudos, há 200 mil anos atrás aproximadamente, a gente acredita que houve um manuseio genético da espécie Homo, que originou Homo sapiens, né? Feito por cientistas da Capela, dos planetas que giram em torno da Capela, dos capelinos. Então, por isso que eu digo que nós somos filhos dos capelinos, né? Aí houve toda uma vigilância no processo de evolução natural do homem, não evolução no sentido biológico, né? Que nós somos exatamente iguais biologicamente do que éramos 200 mil anos atrás, quando viramos Homo sapiens, né? Mas no sentido tecnológico e cultural, né? Então, esse animal improvável, ele dominou o planeta porque ele era um questionador, né? Ele podia até ainda não ter linguagem nem nada, mas ele era um questionador, ele observava as coisas, ele aprendeu, ele fez roupas. Qual é o outro animal que usa roupa? Nenhum. Você tem animais que fazem ninho, você tem animais que fazem barragenzinhas lá e tudo, mas confeccionar roupas e ferramentas sofisticadas, você não tem nenhum outro animal. Você tem animais que usam pedra para bater, é verdade, sim, mas a espécie Homo já usava pedras para bater há 1 milhão de anos atrás, né? Então, esse questionador, ele começou a se desenvolver, começou a se unir em tribos, né? E quando ele se unia em tribos, ele olhava para o céu, né? Não entendia aquele fenômeno que acontecia, né? Durante um período ele tinha luz para ele enxergar e à noite a luz ia embora. Aí aparecia uma coisa meio azul, meio preta em cima dele lá, que eu vou chamar de céu aqui, né? Com uns buracos lá, às vezes os buracos se mexiam, às vezes os buracos pousavam na Terra, né? Ele começou a questionar o universo, né? E quando ele se juntou em volta de uma fogueira para contar histórias e para guardar histórias, ele criou sociedades, né? Criou tribos. Nem sempre foi um processo pacífico isso, né? Mas foi um processo que terminou no que nós estamos hoje aqui, principalmente nós, né? Assim, claro, eu principalmente sou muito falho, mas nós que buscamos a espiritualidade e estudamos isso, que buscamos ter um entendimento mais próximo do que é o divino e de respeitar mais o outro, né? Então a gente diz, falhos que somos, estamos nessa tentativa, né? Estamos num momento de grande abertura espiritual do mundo, que a internet propicia. Lá no programa Paranormal Experience, o guru do Himalaia, apresentador, ele costuma falar uma coisa muito interessante. Ele fala que muitos desses conhecimentos eles eram só para reis e rainhas, e imperadores e generais. Eles não queriam que as pessoas soubessem dos conhecimentos, principalmente dos conhecimentos ocultos. Inclusive, não queriam nem que as pessoas soubessem ler e escrever, porque para um dominante, né, isso não é interessante, né? Um povo liberto. Perdão. Mas aí esse ser humano começou a pensar o seguinte, tá? Então, qual que é o tá bom? Então você tem ele evoluiu, veio Copérnico, Kepler, e já se questionava os gregos lá atrás, tá? Qual que é o nosso tamanho no universo? Vou passar um vídeo aqui para vocês. Eu vou pedir para a parte técnica me avisar, por favor. Pode até ser por WhatsApp também, se o som do vídeo tá bom ou se tá ruim, tá? Aqui nós temos um comparativo de tamanhos. Vamos entender o nosso tamanho no universo, nosso tamanho como planeta. Então temos Plutão, temos aí a Europa, uma das luas de Júpiter, né? A nossa Lua, né? Planeta Mercúrio, estamos crescendo um pouquinho de tamanho, né? Titã, que é uma das luas de Saturno, Marte, né? Nosso vizinho vermelho aqui, que o Max Petit tanto entende, Vênus. Chegamos em nós, estamos aí, planeta Terra, 13 mil quilômetros de raio. Aí já tem um planeta, exoplaneta Kepler, olha comparado com a Terra. Netuno muito maior que a Terra. Vamos crescendo, vamos olhando. Urano, Saturno, já 10 vezes maior que o planeta Terra. Júpiter, 11 vezes maior que o planeta Terra.
O nosso Sol, que é uma estrela anã, né? Milhares de vezes maior que a Terra. Sirius A, muito maior que o Sol. Elnat, estrela gigante. Olha o nosso Sol virando um grão de areia ali. Pollux, Arcturus, ou então os planetas onde vivem os arcturianos. Sagitário, é um buraco negro. Aldebaran, muito conhecida pelos astrólogos árabes. A Ludra também, supergigante azul, estrela. Olha só o que está vindo por aí. Vamos entender o nosso tamanho no universo. É a estrela pistola. Uma estrela gigante azul, né? Hipergigante. Antares, Cão Maior, também estrela gigante. Scuti, uma das maiores estrelas do nosso universo visível. Stephenson, né? 3 bilhões de quilômetros. Tá grande, né? Não tá, não. Será que vem aí? Bom, o Sol já sumiu há muito tempo. É um buraco negro supermassivo. 240 bilhões de quilômetros de raio. Mas o buraco negro Tom 618 é muito maior. O que aconteceu? Que sumiu tudo? Não. Não sumiu. Entrou a nebulosa de Helix, que faz o buraco negro parecer um grão de areia. Tem 2,6 anos-luz de raio. A nebulosa da cabeça de cavalo, muito maior que a nebulosa Helix. Nebulosa da águia, muito maior que a cabeça de cavalo. Seg 2, é uma galáxia anã. Imaginem o tamanho disso, 220 anos-luz de raio. Nebulosa da Tarântula. Uma após a outra vai deixando a outra como se fosse um pedregulho. Né? A galáxia da Bela Adormecida. A nossa galáxia, né? A Via Láctea, maior ainda que a da Bela Adormecida. Nossa galáxia vira um bebê perto de Andrômeda, que é a galáxia mais perto da nossa Via Láctea. Uma hipergaláxia. Um supercluster de estrelas de Virgem. Outro supercluster de Laniquea. E aí, o nosso universo da terceira e quarta dimensão visível. Né? Nosso universo observável. Então, tudo ok com o áudio, equipe, que eu tirei o vídeo aqui, só para me falar. Okay? Então, a gente, entendendo isso, a gente vai cruzar com os gigantescos números da cosmologia hindu, né? Porque a gente vai falar de aritmética mais nossa aqui ocidental, porém, do canal de Suez para leste, né? No Oriente, eles têm uma cosmologia que é ligada à religião deles, principalmente ao hinduísmo, que fala de números que não cabem nas religiões do Ocidente. Né? A gente vai falar de um número chamado Kalpa. Né? Kalpa é o nome de... Não é exatamente um número, é o nome de uma unidade numérica. Né? Um Kalpa equivale a 4,32 bilhões de anos. Tá? Isso tá, eu não sei, que agora eu trouxe um Bhagavad Gita para mostrar para vocês aqui, porque eu estou com ele em mãos, mas eu estou com um vídeo, eu não sei se eu também estou na câmera, né? Mas aqui o livro Bhagavad Gita, que dá essas informações, né? É um livro da tradição védica hindu. 3,2 bilhões de anos é um kalpa na cosmologia hindu. Coincidentemente, e certamente não coincidentemente,
3,2 bilhões de anos é aproximadamente a idade do nosso planeta Terra. É o que a Terra tem hoje. Através de cálculos feitos aí com carbono 14 nas pedras, nas rochas mais antigas do planeta e nos sedimentos mais antigos, chegou-se à conclusão que essa é uma medição científica da idade do planeta Terra. Só que esse número Kalpa, ele tem 5 mil anos. Tá? Não existia teste de carbono 14 5 mil anos atrás, não. Aliás, não existia 50 anos atrás, creio eu. Talvez 50 existisse, 60 não. Tá? E o porquê que eles têm... o que na cosmologia hindu eles têm esse número cósmico do Kalpa? O que significa? Aí vocês estão vendo o deus Brahma, né, que é um dos 3 deuses da Trimurti hindu, que é Brahma, Vishnu e Shiva. Né? Então, o Brahma, que é o criador, né, o Kalpa é relacionado a ele, porque o Kalpa é um dia da vida do deus Brahma. E eu não estou falando um dia como o nosso dia é 24 horas. Vamos imaginar o nosso dia como um dia enquanto a gente está acordado e quando está dormindo. Então, um Kalpa é um dia acordado do deus Brahma. Quando ele vai dormir, são mais 4,32 bilhões de anos. Né? Isso é um dia de Brahma. Então, vocês veem que quando a gente vai para o Oriente, e eles têm uma busca mais cósmica, eles entendem não estou falando que o cristianismo poluiu esses números cósmicos. Né? O cristianismo, assim como o judaísmo, né? O islamismo também, ele não buscou essas informações. Né? Não faz parte deles. Já os hindus, eles sempre foram grandes astrônomos, grandes astrólogos, desde sempre, da época de observação através de pedras, os monumentos que eles têm lá. Tive oportunidade de ir para a Índia e visitar vários deles lá. Né? Alguns são em forma de minarete, alguns são em formas de rampa, para medir distância de estrelas. Eles eram incríveis, né? Então, um Kalpa é um dia e um outro Kalpa é uma noite de Brahma, né? Sendo assim, né? Vamos lá falar de matemática do cosmos. Brahma vive 100 dias, 100 anos desses. Então, ele morre. Então, Brahma, o deus Brahma, ele vive ou viverá, a gente não sabe qual a idade que ele tem, né? Eu tenho 58 anos, mas o Brahma não sei quantos ele tem, mas sei que ele vai viver no total 311 trilhões e 40 bilhões de anos terrestres. Né? Então, a gente vê que por esse cálculo, a vida de Brahma parece ser fantástica e interminável. Mas a partir desse ponto de vista, a eternidade é só um flash de luz. Né? Porque esse tempo, 311 trilhões e 40 bilhões de anos terrestres, ele vai passar. Eu não vou estar aqui para ver, tá? Acho que vocês também não, mas ele vai passar. Né? Aí citei uma frase do livro do Bhagavad Gita, que fala que no oceano causal existem inúmeros Brahmas surgindo e desaparecendo como bolhas no oceano. Então, a cosmologia hindu não só vê um número gigantesco, como o Kalpa, existindo dentro dela, como vê universos diferentes sendo criados e sumindo como bolhas no oceano, né? Então, imagina um pensar desse já 5 mil anos atrás. Né? Enquanto a gente calcula aqui a nossa história como romanos, queda do Império Romano, Revolução Francesa, estamos falando aí de 476, queda de Constantinopla, 1453, essas coisas. Nada, né, gente? Nada perto de uma cosmologia hindu. Então, né, a gente se imagina, tá, então o Brahma, ele não é infinito, né? Ele não é infinito. Então, o que é infinito e o que é eterno? Né? O infinito, vamos falar conceitos matemáticos básicos, até que são usados em computação. Né?
Esse é o símbolo do infinito, né? Que todo mundo deve conhecer, que parece um 8 deitado. Coitadinho. Apelidaram ele de 8 deitado, mas ele tem tem nome, tem sobrenome, né? E chama Lemniscata de Bernoulli, que é o matemático francês que criou que desenhou o conceito do infinito, né? Ele não criou o conceito, obviamente, né? E Lemniscata é uma palavra de origem latina, do latim mesmo, né? Não de línguas latinas, mas do latim formal, que quer dizer laços simétricos. Né? Então, se você puser um carrinho e for passear pelo símbolo da Lemniscata, ele vai passear para sempre, né? Ele nunca vai chegar no fim. É como um círculo dobrado, né? Então, o que é o infinito aritmético, né? Que ele está no cosmos, nos cálculos de viagens espaciais, ele está na astronomia, né? Vamos imaginar um número. Pensem no maior número que vocês conseguirem pensar. Pensem enquanto eu dou meu golinho de água. O maior número que vocês conseguirem pensar. Pensaram? Acrescenta 1 nesse número. Ficou maior, não ficou? Agora acrescenta 9. Agora eleva ao cubo. Esse é o infinito. Ele vai para o infinito, né? Isso que está aparecendo na tela de vocês, que vocês estão achando que é o mecanismo de busca, o Google, não é. O Google tem esse nome exatamente por isso. Google é o número, é o que tem. É o maior número cuja os matemáticos deram nome. O Google é 10 elevado a 100, ou seja, é o número 1 seguido de 100 zeros. Tá? Para vocês terem ideia, como esse número é grande, acredita-se que no nosso universo aqui observável de 3D, haja 10 elevado a 80 átomos. O Google é um número assim, muito. Mas é só 20 mais. Não, mas, gente, é elevado. É potência, não é soma. Né? Então, se você pensar nisso, que o Google está muito longe de chegar no infinito, tanto o Google quanto o número 1, eles estão à mesma distância do infinito. Né? Você nunca vai chegar no infinito. Você começou no 1. Isso vai ser importante porque a gente vai falar daqui a pouquinho. Você começou no 1, mas você nunca vai terminar. Você vai passar pelo Google e você não vai. Não adianta, você não chegou nem. Não existe um bilionésimo do caminho. Um bilionésimo do caminho seria se o caminho tivesse fim depois de 1 bilhão de vezes isso. Mas não tem, ele não tem fim. Né? O Google e o número 1 estão à mesma distância do infinito. Tá? E o que é o infinito dimensional? Tá? Então a gente vai para o nosso cosmo aqui, né? Perdão, para o nosso universo observável na 3D, que vocês viram que foi o último corpo celeste, que na verdade é um aglomerado celeste, que apareceu naquela animação que nós chamamos Marte, Terra, Saturno, Sol, Arcturus, etc. Né? Foi o universo observável. Da minha corrente, na corrente que eu participo de ufologia e de astronomia, a gente chama esse nosso universo de universo 3D/4D. Né? E não é um consenso. Muita gente vai dizer, não, na quarta D a gente já está indo para o plano espiritual, né? Já é outra dimensão, é D de dimensão, tá? Terceira dimensão / quarta dimensão. Por que eu assumo esse... acho que essa é uma boa nomenclatura, né? O 3D é porque a gente tem 3 dimensões, né? Uma altura, uma largura e um comprimento, né? Nós estamos aqui mergulhados nisso, vou falar já já. Nós estamos mergulhados na 3D. Acontece que quando teve a origem do universo, que até os astrônomos, grandes matemáticos concordam que ele veio de uma explosão de um ponto material, ele é algo infinitamente pequeno. Tudo que existe no universo estava nesse ponto material. Pensa na menor coisa que você pode imaginar do mundo. Pega um lápis bem apontado, vai num papel e faz um pontinho. Esse pontinho que você mal vê, ele é muito, mas muito maior do que o ponto, né,
primordial que deu origem ao Big Bang, né? Então, antes do universo que nós vemos hoje, antes de esse universo acontecer e criar essas 4 dimensões, né, as dimensões não existiam, porque não havia espaço, não havia altura, largura e comprimento, estava tudo em um ponto material. Aí ele explodiu, além de altura, largura e comprimento, né, ele criou o tempo e criou a gravidade. Então, o tempo não existia antes da criação do universo, que a gente tem uma ideia de tempo que é uma coisa inexorável, né? Que assim, o tempo ele sempre vai. Apagou a minha luz aqui. Acho que dá para ver, né? O tempo, a gente tem essa ideia de imaginar que o tempo ele sempre vai passar. Ele sempre está passando, é um rio que passa, né? O tempo é o meio onde se desenrolam os eventos. Os eventos estão acontecendo uma linha do tempo. Mas antes de existir o universo, não existia nem o tempo e nem a gravidade, né? Então, que estão inteiramente ligados, porque a gravidade distorce tanto o espaço quanto distorce o tempo, né? Esses são conceitos mais do que provados aí em teoria de relatividade, dos trabalhos do Stephen Hawking, dos colegas dele lá de Cambridge, né, do Kip Thorne, prêmio Nobel também, né? Então, o tempo, a gravidade e as 3 dimensões nasceram juntos com o Big Bang. É por isso que eu falo de 3/4 dimensões, né? Porque eu junto as dimensões, a tridimensionalidade no espaço com esse tecido que o tempo e a gravidade costuram e que nos prendem aqui. O tempo, no universo que nós estamos aqui, na nossa vida prática, o tempo e a gravidade são inexoráveis. O tempo está cobrindo a gente de areia e a gravidade está puxando a gente, no caso aqui, para o centro do planeta Terra. E nós estamos puxando o planeta Terra com a mesma força para o nosso centro, né? Então, estamos aí vendo uma questão de como o infinito do universo ele acontece. Por que o universo é considerado infinito? Embora eu acabei de mostrar uma animação que mostra o universo como uma bola colorida cheia de luzes dentro, né? Porque o universo ele não tem uma película que cobre o final dele e ele continua sempre expandindo, né? Então não se sabe aonde é o fim do universo, né? Ele não é infinito, mas não se sabe onde é o fim dele, né? E aqui estamos nós, né? Presos nessa realidade 3D e 4D, né? Nesse momento, quando nós estivermos mais evoluídos, como seres multidimensionais de altíssima elevação espiritual, não existe para eles o tempo para eles não existe importância nenhuma. A gravidade para eles é um instrumento de manusear a passagem entre dimensões. É a forma com que eles manuseiam o transporte entre dimensões é pela gravidade. É algo que está muito, 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 muito além da nossa tecnologia, né? E eles também, na questão do espaço, altura, deslocamento, eu estou em São Paulo, estou em Nova York, para eles é instantâneo estar em qualquer lugar, né? E a gente tem infinitos universos por aí. A gente acredita, né, que o nosso universo, nós estamos aqui presos a ele, só que iguais ao nosso universo, numa nuvem de universos, né, existem infinitos universos. Né? Então a gente está falando de uma matemática do cosmos assim, que é algo de nos deixar maluco. Novamente, qual que é o nosso tamanho nisso, né? O que nós podemos imaginar que nós somos dentro disso? Né? Só que, peraí, tem alguma coisa que é ainda maior do que o infinito? Vou deixar uns segundinhos aí para você pensar. Tem, gente? Tem alguma coisa que é maior que o infinito? Tem, né? Ah, sim. O eterno é ainda maior que o infinito, né? Eterno e infinito não são sinônimos, né? O infinito, ele tem início e ele não tem fim,
né? O eterno não tem fim e também não teve começo. Ele sempre foi, né? Então, por isso que a gente fala que Deus é eterno. Deus não começou, Deus não nasceu. A gente não pode não entender como isso aconteceu, né? Mas o eterno é muito maior do que o infinito, porque o eterno ele é o infinito para trás. Entendeu? O que é infinito tem o começo, tem o número 1, ou vai um decimal, um número decimal qualquer, né? E vai crescendo ao infinito. Porém, o eterno ele não tem nem começo e nem fim. Ele sempre foi, né? Então, a gente vem uma pergunta, pô, então tá bom, tô começando a ficar já chateado aqui de ver o que eu sou nesse universo, né? E nós estamos sozinhos no nosso universo? Eu acho que todos que estão nos assistindo aqui, né? Vamos dizer que isso é uma pergunta que sequer deve ser feita, né? Vamos falar de algo que chama equação de Drake. A equação de Drake é uma equação que ela explica a probabilidade de haver raças inteligentes fora do planeta Terra que tenham potencial de visitar o planeta Terra. Não estou nem falando de vida no geral, com potencial de visitar o planeta Terra, ok? Então, a equação de Drake, ela diz o seguinte, que na nossa Via Láctea existem 400 bilhões de estrelas na nossa Via Láctea. Dessas, acredita que um quarto delas, ou seja, 100 bilhões, possuem sistemas solares, com pelo menos 2 planetas orbitando uma estrela. Né? Então, nós teríamos um total de 1 milhão de civilizações. Se uma em cada 100 mil desses sistemas solares tivesse uma civilização, nós teríamos 1 milhão de civilizações tecnológicas somente na nossa Via Láctea. Tá? Se uma em cada 10 mil dessas civilizações, né, tiver potencial de tecnologia de viagem interplanetária para visitar a Terra, uma em cada 10 mil. Dessas que já são uma fração da fração. Né? Então, nós teríamos só na nossa galáxia 100 civilizações ultra avançadas capazes de visitar o planeta Terra somente na nossa galáxia. Estamos aqui no nosso quintal, tá bom? Só que o universo estima-se que tem 100 bilhões de galáxias. Então, se você fizer uma conta e disser que vamos usar a mesma média, né? Que sejam iguais à nossa galáxia aqui, 100 bilhões vezes 100 civilizações. Né? Você vai chegar no número cósmico de 10 trilhões de civilizações. Né? São 10 trilhões de civilizações ultra avançadas com potencial de visitar a Terra. 10 trilhões. É mais de 1000 vezes o que existe de seres humanos vivendo no planeta Terra. Né? Esse é o número, segundo a equação de Drake, o número de civilizações avançadas com potencial de visitar a Terra no nosso universo conhecível. Um universo, né? De outros universos que tem aí, né? Então, a gente imaginou, isso aqui para essa parte é meio extensa, eu dei uma resumida, que vem agora, dá licença, dá um golinho de água. Como é que imaginou-se várias formas de se classificar os alienígenas que nos visitam, tanto física como espiritualmente, né? Você tem a ufologia casuística, que estuda os fenômenos mais práticos de avistamentos, abduções, coleta de prova, e a ufologia espiritual, né, que ela é de contatos extrafísicos, de telepatia, de viagens astrais, né? E existem algumas escalas para se classificar esses alienígenas. A escala Kardashev, a escala Fedorov, a escala Licklider, né? E a escala Hynek, que as outras escalas não vai dar tempo de falar, porque cada uma leva uns 20 minutos. A escala Hynek é uma escala de contatos imediatos, que eu vou falar dela porque ela é mais prática para o nosso cotidiano
aqui da Terra, né? Então, como é que a gente classifica os contatos imediatos, né? Pela escala do Hynek, né? O Joseph Allen Hynek, que no livro de UFO Experience, em 1972, ele criou essa escala, né? Essa escala ela foi ampliada, né? Inclusive, eu colaborei para a ampliação dela. Então, a gente tem alguns tipos de fenômeno, como luzes noturnas, né? A gente ainda não está exatamente na escala. Você tem os discos diurnos, né? Luzes noturnas, discos diurnos. Estamos aqui na nossa realidade planeta Terra, tá? Totalmente. E você tem as impressões por radar, né? Visual por radar. Aí segue o Hynek explicando que você tem um encontro que é um encontro de primeiro grau, né? Entre humanos e alienígenas, né? É quando os objetos ou seres estão a menos de 150 metros. Ele considerou isso como um encontro de primeiro grau. Você tem, então, um encontro de segundo grau, que é quando há efeitos físicos causados pelo encontro, né? Distorções em plantas, pessoas passando mal, carros que param de funcionar, né? E você tem os contatos, famosos contatos imediatos de terceiro grau do filme do Spielberg, né? Que já são os contatos físicos com humanos e alienígenas. Porém, essa escala evoluiu, né? Ela evoluiu para um quarto grau, né? Contatos imediatos de quarto grau, que são, né, os encontros de terceiro grau, que acontecem repetidamente com o indivíduo, só que sem aviso prévio. Ele não sabe que vai acontecer. E acontece esse encontro do terceiro grau, ou seja, encontro físico. Contato do quinto grau, que é esse mesmo encontro físico, porém, ele acontece em comum acordo, né? Ele é feito com acerto prévio, que dizem aí nas teorias da conspiração que é o que acontece com os organismos militares e os alienígenas. E você tem um contato imediato de sexto grau, que é um contato de quinto grau, porém, né, digo de quarto grau, porém, ele é acordado antecipadamente com multidimensionais. Não é um contato feito com seres físicos, é um contato feito com multidimensionais. É o quarto grau multidimensional acordado antecipadamente. Enquanto o quinto grau é um contato antecipado, mas entre seres físicos, né? Então, caminhando já para o fim, então quer dizer que é isso, né? Nós humanos não somos nada, né? O que a gente é nesse cosmos? O que a gente é perto desses números? O que a gente é perto dessas civilizações antiquíssimas, evoluidíssimas, né? Nós somos animais improváveis num planeta isolado, né? Numa linha mínima de todas as escalas de evolução, de, de cultura, de tecnologia, né? Então, quer dizer, é isso o que nos espera? Eu diria que não. Não é absolutamente nada disso, né? Não é nada disso. Porque se você imaginar, né, nós vimos lá o meu antepassado lá, comedor de barata, lá na Europa 50 mil anos atrás, né? Nós somos a soma de esforços de nossos antepassados e muito antes disso, né? Somos feitos de pó das estrelas mais poderosas, antigas e longínquas do universo. No corpo de cada um de nós tem elementos químicos, principalmente elementos mais pesados a partir do ferro, né? Que foram criados na fornalha de fusão e na fissão nuclear que tem dentro das estrelas maiores e mais longínquas estrelas do universo. Está dentro da gente, né? As estrelas estão dentro da gente, né? E tem outra coisa também, né? Você, eu, todos nós aqui, nós temos algo que nem a maior estrela do universo tem. Não adianta. Pega Arcturus, ela não tem isso aqui, né? Ela não tem o sopro divino da vida. Ela não tem vida. Ela é
um conglomerado de atividade química, física e nuclear, e ela não tem vida. Nós temos o sopro divino da vida. Nós somos maiores do que qualquer uma dessas estrelas no universo, não é? Então, quero agradecer pela atenção de vocês, né? Essa foi a minha apresentação. Eu vou fechar aqui o meu slide, vou voltar para a tela com vocês. Fábio? Olá. Ok? Deixa eu... Quer parar o... Tirar a tela, minha tela, peraí, parar a tela. Ok, parei a tela. Ok, Fábio? Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Lindo. Essa foi a minha apresentação, pessoal, de matemática do Cosmos. Espero que vocês gostem. Um abraço para o Marco Antônio Petit, mandando aqui, acompanhando o evento. Obrigado. Assistam logo em seguida a apresentação. Marco Antônio Petit, o orgulho da ufologia brasileira, um dos maiores ufólogos do mundo, né? Não é só do Brasil, é um dos maiores pesquisadores de ufologia do mundo. Vai estar com vocês daqui a pouquinho também. É isso aí. Gratidão.